Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui mais uma vez com vocês. Graça e paz, que Deus nos abençoe. Estou muito feliz. Sabe por que eu estou feliz? Porque a minha internet voltou. Eu estava morrendo de saudade para poder compartilhar a mensagem com vocês. Olha só a minha felicidade com vocês, porque estou de volta. Que maravilha, né? E hoje é dia 7 de janeiro de 2025, 13 horas e 20 minutos. Lembra do nosso lema? Lema de 2025? Nem de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. E outro lema é: mas em vão me adorar, ensinando doutrina que são preceitos de homem. Vós deixai os mandamentos de Deus e vos apegai à tradição dos homens. Disse-lhe ainda mais: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Outro lema. Então Pedro e outro apóstolo responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. O nosso tema de hoje é uma série de estudos sobre a vida eterna. Muitas igrejas não vai se apresentar esse estudo, uma série apresentando sobre a vida eterna. Muitas igrejas, não posso generalizar, porque tem muitas igrejas que não conhecem a verdade por completo, mas estão pregando de acordo com a aprendizagem. Mas não devemos ficar na ignorância, correto? Oremos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, te damos graças e louvores pelo que o Senhor é. Pedimos-te que nos envie o teu Espírito Santo para nos iluminar, para nos dar discernimento e conhecimento de tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu vou ler aqui para nós a introdução e eu vou comentar com vocês, mas eu acho que não vou comentar, eu vou fazer mais leitura. Sabe por que é leitura? Se eu comentar, alguém vai falar assim: ah, o Rubem falou, o Rubem está errado, o Rubem inventando coisas. Então, eu vou deixar a boca de Deus falar com vocês, de acordo com a palavra nos livros de João, Mateus, tanto livro da Bíblia, vai falar com vocês. Ok? Perfeito até aqui? Introdução. Ao longo do século, muitos conceitos sobre a divindade têm surgido. Muitos debates têm sido travados e todos afirmam ter base bíblica para defender sua ideia. Vejamos dois conceitos para bastante conhecidos. Primeiro, alguns consideram que Deus é constituído por apenas uma pessoa, a qual se apresentou como Pai, depois como Filho e atualmente atua como Espírito Santo. Não são três, nem três deuses, e apenas um só ser pessoal, o qual se apresentou e se revelou com três títulos diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos entender um pouco mais sobre a palavra de Deus, o que vai falar para nós. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo?
Acredito eu que não, né? Porque como que três deuses vai assentar no trono? Lá no trono, ele disse, sou o Pai e o Filho. Vamos ver adiante. Logo mais eu vou comentar com vocês, conforme a nossa lição de hoje, que a gente estudou, vai escrever na testa um novo nome. O nome do Pai e o nome do Cordeiro, que tira pecado do mundo. Segundo a introdução, se a gente vê aqui, segundo a introdução, outro está o convite de que é constituído por três. São três pessoas, pais, são três, Pai, Filho e Espírito Santo, as quais constituem um só Deus. Isto é, Deus é um plural de três pessoas. Cada pessoa, divindade é Deus, mas não são três deuses. Ele crê em três pessoas de forma um Deus. Mais ou menos uma confusão aqui, mas tá tudo bem, né? Vamos ver o que a Bíblia apresenta para nós. Vamos iniciar nosso estudo aqui, conforme que está escrito aqui. Tendo o segundo conceito mais aceito no meio religioso, pretendemos, através de um estudo simples, com base nas Escrituras, conhecemos melhor o que a Bíblia ensina sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Existe algum texto bíblico que afirma o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um? Uma pergunta. Ou seja, que os três são um? Leiamos 1 João, capítulo 5, versos 7 e 8. Diz assim: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Três, né? Três testemunhos: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Como entender essa passagem bíblica? Esses três são um, e três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. 1 João capítulo 5, versos 7 e 8. Em toda a Bíblia, este é o único texto que defende o conceito de trindade, mas na verdade não é. Ou seja, os três são um. Mas, por que este texto está colchete? Como esse texto está em outra versão da Bíblia, tanto na Bíblia de Jerusalém, como na Bíblia de João Ferreira de Almeida, 1 João capítulo 5, verso 7, estes são colchetes, com a seguinte explicação: todo o conteúdo entre colchetes é matéria de tradução de Almeida, que não se encontra no texto grego, ou seja, ele foi adicionado na Bíblia posteriormente pelo copista, pois não se encontra nos manuscritos original. Hoje, os mais sinceros estudiosos da Bíblia não utilizam esse texto. Já pensou? Olha só, deu para entender aqui também. Não precisa de muita coisa aqui. Ó, Pai é um ser pessoa. A palavra não pode ser outro ser pessoa. Palavra é verbo, correto? E o Espírito Santo, quem será, né? O Espírito Santo que pairava sobre as águas. Quem que é esse Espírito Santo? Prontamente, Jesus, né? Com certeza.
Aonde que a palavra é uma pessoa? Do verbo se fez carne? Seria Jesus, com certeza. Lá em João capítulo 1 fala sobre isso, né? Em toda a Bíblia, esse é o único texto que defende o conceito da Trindade. É a pessoa que defende, mas o conceito não o defende. O que seja que os três são um, mas que esse texto está entre colchetes. Beleza. Tanto na Bíblia, tá. Beleza. Até aqui não entendemos que não existe. Em toda a Bíblia. Tá. Vamos para verso. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João capítulo 5, verso 6. Leia o verso 7. Sei as palavras que estão entre colchetes e perceba que as mesmas estão fora do contexto, né? E na Bíblia, na linguagem de hoje, 1 João capítulo 5, versos 7 e 8, está na seguinte forma: há três testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão plenos de acordo. Como não existe nenhum outro texto bíblico que afirma o Pai, Filho e Espírito Santo são um, muitos utilizam Mateus 3, versos 16 e 17, batismo de Jesus. Mateus 28, verso 19. Muito utiliza para poder fazer essa bagunça toda da Trindade, porque a Bíblia não apresenta a Trindade, tá? Vamos ver aqui de novo. Vamos ver aqui a grande comissão. 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 13, verso 13, a bênção apostólica, tá entre parênteses. E outro verso em defesa de sua tese. Um dos principais argumentos usados é o fato de que Deus, Jesus e o Espírito Santo são mencionados juntos nesse verso. Porém, perguntamos, o simples fato que o verso mencionou três, o Pai, Filho e Espírito Santo, é uma prova da existência de uma Trindade? Eu disse perguntar. A palavra Trindade vem do triuno e trino. Jamais foram usados pelos escritores da Bíblia de Deus, da Palavra de Deus. A doutrina da Trindade era desconhecida pelos israelitas do Velho Testamento e pelos cristãos do Novo Testamento. Pelo Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, se no Novo Testamento, se o povo desconhecia, o povo cristão verdadeiro desconhecia a Trindade. Então, nós somos cristãos, verdadeiramente cristãos, não podemos reconhecer a palavra Trindade. Tá certo? De acordo com o dicionário Trindade, olha só o que o dicionário fala. Trindade é o dogma da religião cristã. Dogma. Enquanto se falar, muitas vezes se falar, se torna verdade. E na verdade não é, né? Perfeito? Dogma da religião cristã. Quem criou essa religião cristã? Algum ser poderoso da terra, porque Jesus não criou. O Pai também não criou. Tá. Que sustenta a existência de três pessoas distintas da natureza de Deus ou divindade tríplice na religião pagã. Sabe o que é pagã? Tecla, né? De acordo com a Igreja Católica,
católica. Você é católica também? Você que é guardadora do sábado, você é católica também? Ou está ligado na religião pagã? Ou você está ligado a alguma religião do Papa? Vamos ver o que está escrito aqui. De acordo com a Igreja Católica, o ministério da Trindade e a doutrina central da fé católica. A Igreja estudou este mistério. Mistério quando ele fala, quando não entendem, não tem fundamento da palavra. Mistério com grande cuidado. Misericórdia, tanto cuidado, né? Querendo acrescentar, querendo ser uma coisa assim, quase que você não acreditar, quase se torna uma blasfêmia, né? Mas na verdade não é. Só para a pessoa ficar com medo, ficar alerta, para poder assim, uma coisa assim que como que fala? Surgiu da minha mente. Tudo bem. Depois de 4 séculos, decidiu declarar a doutrina dessa maneira, dentro da unidade de Deus, as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ver aqui no Catecismo Católico de hoje, página 11. Se você pegar este livro, o Catecismo Católico de hoje, página 11, você vai ver o que está escrito lá. Credo Anastácio, o credo de Anastácio nos dá o conceito da Trindade ortodoxa, que é aceito como verdade pela Igreja Católica. Meus irmãos, se você apoia a Trindade, você está ligado na Igreja Católica. Sabia disso? Fica sabendo. Ore para Deus e pede orientação divina. Não vai pela impressão, não vai pelo pastor, não vai pelos líderes. Líderes não são responsáveis pela sua salvação. Não está nem aí para você que ensina a Trindade. A Trindade é uma coisa católica, não tem nada a ver com a religião verdadeira. Ou você está com ciúme de outra religião que é pagã? É mesmo? Quer copiar o mundo? Está indo no lugar errado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos lá, irmão, meus irmãos. Qualquer pessoa, para ser salvo, para se salvar, antes de todas as coisas, é necessário que ela celebre a fé católica. Viu? Para você ser salvo, queridos irmãos, queridas irmãs, você precisa declarar que você é católico. A partir do momento que você aceita a Trindade dentro do seu coração, você está declarando que você é católico. E na sua igreja, você que é guardador do sábado verdadeiramente, na sua igreja não deve entrar cruz. A cruz, a imagem, não deve entrar. Se você se acostumar com essa doutrina da Trindade, tanto a cruz na igreja, você está seguindo o lado do Papa. Vamos ver aqui. Vamos ver. Bom, assim que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Porém, não há 3 deuses, mas um Deus. Mas 3 pessoas juntas são coeternas e coiguais, de forma de que todas as coisas supracitado. A unidade da Trindade é a Trindade em sua unidade. Deve ser adorado. História da Igreja Cristã de Philip Schaff.
volume 3, seção 132, página 690. De acordo com esse conceito, temos alguma pergunta para nossa reflexão. Olha só, vamos ver aqui. Crer ou não crer em uma doutrina bíblica tem reflexão em minha vida espiritual? Letra B. O conhecimento teórico e prático de Deus nos leva à salvação? Meus irmãos, você mesmo poderia citar outro motivo para conhecermos a Deus através de sua palavra, mas acreditamos que esses 4 motivos seja suficiente para querer lembrar que nós só podemos ir até onde está escrito. Toda e qualquer afirmação sobre Deus, além do que está escrito, é pura especulação. Correto? Pergunta: por que o povo de Deus está sendo destruído? Por que o povo de Deus está sendo destruído? Bom, a Bíblia responde: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Devemos conhecer a Deus? Devemos ou não devemos? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 3, verso 6. Então, meus irmãos, você está orando para Deus e pedindo orientação? Examine as Escrituras. Lá você vai se encontrar com Jesus e com a sua palavra. Nem de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, preceito e mais preceitos, regra sobre regras, regras e mais regras. Não assim diz o pastor, vai assim diz o Senhor. Examinai as Escrituras, irmãos e meus irmãos, que o Pai tem nela a vida eterna, porque Ele é que vai nos direcionar para a vida eterna. Tá certo? Próxima pergunta. Qual é o desejo de Paulo? Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em todas as suas boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 10. No grande conflito, página 10, bem no finalzinho, no final do parágrafo, fala assim: o meu povo andarão com impressões, negligenciando a palavra de Deus. Como que é negligenciar a palavra de Deus? Eu vou orar e Deus vai me dar sinais. Enquanto isso, rejeita a palavra de Deus. Quando você negligencia a palavra de Deus e fica pedindo orientação para Deus, e Deus te dá sinais, não é Deus que está te dando sinais. Não é Deus. É o próprio Satanás que está te dando sinal. Por que está te dando? Porque você rejeita a palavra de Deus. Por que Jesus falou assim por Satanás no deserto? Nem de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás usa a palavra e o próprio Jesus usa a palavra para se defender. Ele não pediu a Deus, Senhor, Deus Pai, me ajuda a me dar sinais. O próprio Jesus, que está sem pecado, não pediu sinais, mas ele examinou as Escrituras. Então, por isso, meus irmãos, devemos examinar as Escrituras. Não fica por aí examinando pessoa, liderança da igreja. Liderança não vai te salvar. Liderança não vai te mostrar a verdade.
Nem o pastor não vai te mostrar a verdade. Vamos para a nossa próxima pergunta aqui. De onde provém o nosso erro? Jesus, porém, lhe respondeu: errai não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Quinta pergunta. Quem nos guia à verdade? Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João capítulo 16, verso 13. Quem que nos guia com toda a verdade? O Espírito Santo de Deus. Quem que é esse Espírito Santo de Deus, que veio, que Deus enviou? É o próprio Jesus. Deus enviou seu Filho único para morrer por mim e por todos. Ele é o único caminho, Ele é a porta, Ele é o pão, Ele é a água. O Jesus disse, eu sou do que sou. Então, por isso, meus irmãos, Jesus é tudo que a gente precisa. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que Jesus declarando para nós. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus nos mostra a verdade. Sexta pergunta. Como devemos proceder? Ora, este era mais nobre do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se esta coisa era assim. Atos capítulo 17, verso 11. Minhas irmãs, meus irmãos, não fica por aí negligenciando a palavra de Deus. Meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias capítulo 6, verso 3. Né? Sétima pergunta. Qual é ou era o mistério de Deus? A resposta está assim. O mistério que esteve oculto do século e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 26, Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. Oitava pergunta. Podemos conhecer o mistério de Deus? A resposta está assim. Para que o seu coração esteja animado, estando unido em amor e enriquecido da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 2. Nona pergunta. Como devemos estudar a palavra de Deus? Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, verso 10. Se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus.
1 Pedro, capítulo 11, 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Se você ficar falando, acrescentando a palavra de Deus, que não é bem aquilo, ele se arrepender imediatamente. Porque não está escrito assim. Não foi assim que Deus escreveu. Não foi assim que o Espírito Santo falou. Devemos andar de acordo com a Bíblia. Examinar as Escrituras. Não vai pelas impressões, como está escrito no grande conflito, no final, na página 10, bem no finalzinho de parágrafo, andando sobre impressões, obra do maligno. 10ª pergunta. Até onde devemos ir? Ora, irmão, esta coisa eu a apliquei figuradamente a mim e o Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. De modo nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra outro. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Vamos para a 11ª pergunta. Quem conhece e não revela a coisa de Deus? Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem no que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém a compreende, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. O que foi dado gratuitamente por Deus? O seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por mim e por você. É isso. Décima segunda pergunta. A quem pertence a revelação de Deus e fez em sua palavra? As coisas descobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas a revelação nos pertence a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos toda a palavra desta lei. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Conclusão, meu irmão. O homem tem se afastado do conhecimento de Deus, mas ele nos convida a conhecê-lo. É uma da forma e através de sua palavra, sob orientação do Espírito Santo, com todo cuidado para não irmos além do que está escrito. O que Deus revelou em sua palavra sobre ele, podemos entender e estudar. Porém, além disso, não podemos penetrar. Por mais conhecimento de Deus que venhamos a ter aqui nessa terra, nesse mundo de pecado, não se compara com aquele dia que nós veremos. Porque bem-aventurado o limpo de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, verso 8. No próximo estudo vamos estudar como é Deus,
como é Deus, como estudar. Importante, irmão, conhecer quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. A palavra vai falar para nós. Mas o nosso lema continua. Nem de pão virá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Outros. Mas se vão me adorar, ensinando doutrina que são preceitos de homem, vos deixai o mandamento de Deus e vos apegai à tradição do homem, disse-lhe ainda mais. É bem saber, rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Atos capítulo 5, verso 29, diz assim. Então Pedro e outros apóstolos responderam e disseram, devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Que a graça de Deus nos abençoe, que a misericórdia de Deus tenha se compadecido de nós. Tá bom? Graça e paz. Me siga no canal do YouTube. Compartilhe esta mensagem para poder salvar outra pessoa também. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde.